E daí, uma outra coisa. Isso é uma coisa do um mal da internet, o TDAH. O outro é o narcisismo. Eu já perdi as contas de quantas vezes você entra lá num Threads, no Twitter, sempre tem alguém contando. Ai, o meu namorado narcisista, minha mãe narcisista, minha namorada narcisista, Todo meu mundo que amigo você não, todo narcisista. mundo que você não se dá, né, A narcisista. pessoa não fez o que você quer, ela é É, narcisista. mas é isso aí, é. Ai, A pessoa disse não. a minha mãe não deixou eu ir no shopping porque ela é egoísta e narcisista e ela quer que eu fique em casa trancada e sofrendo. O que é o narcisismo, afinal? Então, narcisismo é um transtorno de personalidade muito sério. Vem desde a adolescência, já aparecem os primeiros sintomas, se cristalizam no início da vida adulta e normalmente são transtornos, como fazem parte da formação da personalidade da pessoa, os sintomas tendem a se cronificar ao longo da vida adulta, né? Isso é para qualquer transtorno de personalidade funciona assim. Uhum. Funciona assim, né? Mas narcisismo é uma coisa muito séria, né? Um egocentrismo, uma falta de empatia muito grande, uma total displicência pelas necessidades do outro, prepotência, muitas vezes. Alguns são um pouco mais inseguros, mas é um transtorno de personalidade muito sério. Assim como o transtorno de borderline é um transtorno de personalidade muito sério, causa muito prejuízo para a pessoa. Agora, se banalizou demais isso. E aí o que acontece? Efeitos colaterais dessa banalização, né? Que nem você falou, a mãe não deixou ir no shopping, a mãe é narcisista porque não se preocupa com as minhas necessidades, né? Terceiriza para o outro, né? Terceiriza para o outro todas as suas frustrações. Esse é um ponto. Outro ponto, todo mundo que não se dá com alguém no relacionamento, que leva a pior no relacionamento, ou que passa por um relacionamento disfuncional, fala, tava num relacionamento tóxico com narcisista. Vira esse combo, né? Tava num relacionamento tóxico com narcisista. As pessoas esquecem que, primeiro, E relacionamento... abusivo. tóxico, abusivo com Abusivo narcisista. narcisista. É abusivo, tem razão. Gente, isso existe, tá? Isso existe. Eu não estou menosprezando as pessoas que passam por isso, tá bom? Mas você terceirizar, vamos dizer assim, a responsabilidade, eu não vou falar culpa, vou falar responsabilidade de um relacionamento disfuncional, vamos colocar nesses termos? Um relacionamento que não funcionou, não foi legal, foi disfuncional. Terceirizar para um diagnóstico e de outra pessoa isso é um tanto quanto cômodo, não é? Sim, É um tanto quanto porque a cômodo. responsabilidade toda fica para a pessoa e eu sou uma coitada. Exato, né? E se colocar na posição de vítima é uma coisa que funciona muito bem para algumas pessoas. Em política, por exemplo, todo mundo quer se colocar. É uma posição Sim. que a pessoa se blinda quando se coloca numa posição de vítima, né? E eu repito aqui, existe mesmo abuso, existe mesmo relacionamento tóxico. E existem vítimas, sim. Mas quando a gente entra naquela coisa da banalização, quando a gente banaliza isso, a gente está, de uma certa forma, descredibilizando as reais vítimas. Sim. Né? E desresponsabilizando as pessoas pelas suas próprias decisões e pelo que elas se permitem passar. Agnes, eu falo uma coisa que as pessoas até param para pensar um pouco quando eu falo assim, para ver se eu falei alguma coisa, se eu exagerei. Mas para pensar comigo. Se você é um adulto capaz, salvo uma situação extrema de uma coação e de uma violência física. Mas se você é um adulto capaz, alguém faz com você o que você não permite? De maneira alguma. Não é. Aí as pessoas pensam e falam, pô, Fernando, mas tem as situações excepcionais. Sim, uma situação de uma coação, de uma chantagem explícita, até uma coisa física, uma violência física. Vamos excluir esses extremos, né? Porque quando pensa no extremo, isso gera muita burrice ficar pensando só no extremo. Vamos pensar de maneira geral. Não, se você é um adulto capaz, ninguém faz com você o que você não permite. Pode ser que as circunstâncias te levaram a aceitar alguma coisa. Porque as coisas vão indo aos poucos, vai escalonando. É isso. Então, hoje eu permiti tal coisa, amanhã eu permiti tal coisa, amanhã eu permiti tal coisa. Quando eu vejo, eu tô envolto nisso. Isso. Aí você fala, Fernanda, a culpa é minha, gente. Eu não tô falando de culpa, mas tô falando de responsabilidade. Responsabilidade. E entender por que você foi se permitindo aquilo. Tudo bem, você estava num relacionamento disfuncional. Tira relacionamento tóxico com narcisista, abusivo, você estava num relacionamento disfuncional. Cara, por que você se permitiu chegar naquela situação? Eu tive alguns relacionamentos, poucos, que foram extremamente disfuncionais. Mas eu tenho bem claro, foram curtos, mas eu tenho bem claro que mesmo aquele curto eu permiti. Sim.
E se a gente não faz isso, a gente perde uma oportunidade de crescer. Eu tenho certeza que hoje eu tenho, né, com a minha esposa, já há muitos anos, um relacionamento muito feliz, um relacionamento muito virtuoso, porque alguma coisa eu aprendi com os relacionamentos que não foram Sim. legais. Agora, se o teu relacionamento não foi legal e você passou 2, 3 vezes pela mão de uma pessoa narcisista, abusiva e foi tóxico, pera. Então, alguma coisa, vamos ver que alguma coisa você não aprendeu. E talvez você não tenha aprendido justamente porque você jogou a responsabilidade sempre em cima do outro. Eu repito, não é culpa, é responsabilidade. Então, quem me segue já está acostumado com isso. Quem me segue já está acostumado. Eu chamo sempre a responsabilidade para a gente, porque, pelo amor de Deus, é só dentro da gente que existe margem para a gente crescer, que existe possibilidade de crescimento. Se você ficar dependendo sempre do comportamento do outro ou das circunstâncias, cara, você vai ser sempre levado aí, você vai ser, como diz o poeta, espumas flutuantes na água do mar. Nós precisamos ser donos da nossa história, né? Então Exato. é a gente Então que... chamar a responsabilidade, porque é onde a gente pode crescer e é onde a gente pode mudar o nosso futuro. Então pode parecer dura a minha palavra, né? Dizer assim, olha, se você é um adulto capaz, ninguém fez com você o que você não permitiu. Pode ser duro, mas eu acho que se uma pessoa assimila isso, lógico, sem radicalismo, mas se uma pessoa assimila isso, é onde há oportunidade para ela crescer e melhorar a história dela no futuro, né? Sim. E a pessoa que é narcisista, ela aliás, a pessoa que tem psicopatia, eu já fui longe agora, hein? Tá. Que muito também é uma coisa que muito se fala, né? De psicopatia. É que narcisismo... Ela é todo mundo fala. narcisista? Não necessariamente, mas ó, eu explico. Acho que fala-se muito esse relacionamento tóxico e abusivo com narcisista, né? Mas psicopata já é um passo a mais, as pessoas Isso. ousam menos falar, né? De psicopatia. Porque tem pessoas que falam de psicopata, porque acham que o psicopata é aquele que tirou a vida das pessoas. Ah, não, esquece Mas não isso. necessariamente. O psicopata, né, me corrija se eu estiver errado, com certeza estarei. Mas o psicopata é aquele que ele sente prazer no sofrimento do outro. É Não, isso? não é. Não é. Esse é um erro também. Psicopatia até as estatísticas de transtorno de personalidade, elas variam muito de lugar para lugar. As estatísticas, quando se fala de borderline, narcisismo, psicopatia e outros transtornos de personalidade, elas variam muito, sim, elas não são tão consistentes assim. Mas para borderline, por exemplo, um número razoável seria 2%. Para psicopatia, 2 a 3%. Então, bastante gente se enquadra nos critérios diagnósticos desses transtornos. Deixa eu dar um overview para falar dos transtornos de personalidade. Hoje, já os estudos e os pesquisadores, né, os pensadores que foram formulando isso ao longo do tempo, houve um desenvolvimento bastante interessante, né? Teve um pesquisador que começou a colecionar, assim, padrões de comportamento sedimentados na personalidade de algumas pessoas que eram disfuncionais. Uhum. E aí, desses padrões de comportamentos foram sendo agrupados, eram muito mais comuns em algumas pessoas, esse padrão de comportamento é muito mais comum em outras pessoas, tal. E foi se desenvolvendo ao longo do tempo aí as classificações dos transtornos de personalidade. Hoje, a classificação da Associação Americana de Psiquiatria, que é a mais usada e mais famosa, classifica 10 transtornos de personalidade, né? E divide em 3 clusters. E o que eu vou falar aqui, gente, é o que está no manual, não é uma coisa pejorativa minha ou valorativa minha, né? Tem o cluster A, que é o dos excêntricos, né? Ou esquisitos, né? Que seria o transtorno de personalidade, por exemplo, esquizoide, paranoide, estaria nisso, esquizotípico. São aquelas pessoas mais estranhas, né? E o cluster B é o que enquadram esses que são mais erráticos e normalmente que tem relacionamentos mais ruidosos, né? Que aí entra o borderline, o narcisista e o histriônico. São os 3 principais dessa categoria, né? E tem um terceiro cluster que são aqueles medrosos e ansiosos, que aí tem o obsessivo-compulsivo, que nada tem a ver com toque, é aquela pessoa que tem um padrão mais rígido de comportamento, de relacionamento, né? Mais exigente. Tem o dependente, que ele é muito ansioso. Então, são vários transtornos de personalidade que podem ter que apontam para comportamentos diferentes. Esses que chamam mais atenção, que são aqueles mais ruidosos nos relacionamentos, são do cluster B. E esses que estão dentro... São esses que estão na moda. Então, na moda, tem o narcisista, o psicopata, o histriônico pouca gente fala. Pouca gente fala, né? Que, na verdade, muitos do pessoal fala que narcisista, na verdade, são mais histriônicos do que narcisistas, né?
E tem o borderline também. Mas o que acontece? Esses grupos, eles não existem à toa, porque os transtornos de personalidade dentro de um mesmo grupo, eles acabam compartilhando muitos sintomas. Então, você falou da psicopatia. Muitas pessoas que têm transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, têm traços narcisísticos também. Muitas pessoas, por exemplo, que têm traços borderline, pode ter alguns traços também de psicopatia. Então, é muito difícil distinguir. Só que essas nuances, quem fica usando isso de uma maneira tão banalizada, assim, não tem ideia dessas nuances, né? Eu até vi um post que você fez falando sobre uma música que fala sobre borderline. Foi. E esse é o nível, Esse né? é o nível. Eu não ouvi a música, mas aparentemente fala sobre relacionamento. Sim. Que a pessoa, e aí banaliza isso. O relacionamento não deu certo, as pessoas brigam, então é borderline. Essa letra dessa música é o puro suco aí da banalização e do preconceito, essa letra aqui. Sabe que eu até fiquei na dúvida se eu ia falar a respeito. Eu falei, vou colocar aqui na rede social, ver o que acontece. Aí eu vi que deu uma viralizada. Eu fiz até um vídeo comentando melhor, né? Uhum. E é bem isso que a gente está discutindo aqui, né? Uma pessoa está num relacionamento que não está funcionando, a historinha da música é essa, ela está num relacionamento que não está funcionando, e aí uma amiga aconselha a abandonar o cara, mas faz isso de uma maneira tão tosca, né? E os preconceitos, eles se criam num fundo de verdade. É assim, tudo que é preconceito, ele se cria num fundo de verdade, né? Brincadeira com aquele fundo, né? Exato, é assim, Agnes. Pô, você tá num relacionamento que não tá funcionando com alguém que você acha que tem um comportamento que não é legal. Você é obrigado a ficar nesse relacionamento? De maneira alguma. De maneira alguma. Ah, mas a pessoa tem um transtorno psiquiátrico. Você é obrigada a ficar no relacionamento? Não. Não, né? Então, todo mundo concorda com isso. Aí, partindo disso, a pessoa extrapola e aí que vira o puro suco do preconceito, né? E ela fala coisa assim, essa pessoa precisa de tratamento, não precisa de sentimento. Assim, cara, peraí, uma coisa exclui a outra? Dá vontade de perguntar, tá, isso é a tua filha? Uma pessoa que tem transtorno, ela não precisa de afeto? Ela não precisa de afeto, exatamente. Dá vontade de perguntar, cara, se fosse teu filho ou tua filha, você falaria assim? Porque essa pessoa que tem o transtorno, ela tem um pai e uma mãe. Ela tem irmãos, ela tem capacidade de amar, ela é uma pessoa complexa. Exatamente. Não é? Então, algo assim. Ninguém é obrigado. Então, você vê o que eu quis dizer? Que um preconceito se cria com fundo de verdade? Exatamente. Quando você começa a ouvir isso numa música, isso vai se repetindo. E vai tornando normal. Então, aquela pessoa merece o quê? Merece ficar solitária mesmo. Exatamente. E a música sugere que a pessoa com transtorno borderline, ela é manipulativa. Porque você reparou que ela é uma pessoa para cada relacionamento? Então, sugere o quê? Ah, se ela é um para cada relacionamento, ela está manipulando todos os relacionamentos. Ela não tem uma essência. Ela não tem, ela não tem princípios. Então, está induzindo a pessoa a pensar, não, essa pessoa ela é manipulativa, ela é duas caras. Né? Aí eu comento tudo isso no vídeo. Você vê que interessante, né? A gente avança bastante no conhecimento. Hoje em dia, a gente tem bastante informação disponível. De uma certa forma, o estigma e o preconceito, graças a Deus, nas últimas décadas, diminuíram bastante. Sim. Mas parece que é uma luta constante.